O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão das atividades do Telegram, aplicativo de mensagens, né, tipo um WhatsApp, a pedido da Polícia Federal. E eu acho que isso é um ponto importante que vale já ressaltar aqui no começo. A Polícia Federal pediu para o Supremo essa decisão. E isso se dá porque o Telegram desrespeitou aí ao longo dos últimos meses uma série de decisões da Justiça para o bloqueio de informações prejudiciais no aplicativo. Bem, eu não sou um usuário do Telegram, mas eu sei que é um sistema aí, é um aplicativo que tem recursos muito poderosos para compartilhamento de mensagens. Os grupos podem ter centenas de milhares de usuários. E a gente sabe também, né, isso aqui é informação que já é divulgada também há um bom tempo, que se tornou, assim como o WhatsApp já foi anteriormente, um celeiro da extrema-direita brasileira e global. Então, sim, o Telegram, ele tem um histórico de desrespeitar também decisões judiciais, tem um histórico de ignorar as coisas, tanto que foi o caso nessa situação aí, o próprio CEO do Telegram, que é o Pavel Durov, ele respondeu depois, quando surge essa notícia, né, da suspensão do Telegram, ele surge dizendo que ele acabou não vendo as mensagens, foi para um e-mail que eles não utilizam, então assim, deu uma desculpa meio esfarrapada ali, deu uma desculpa meio sem pé nem cabeça e falou que vai cumprir a decisão e que pretende criar uma representação no Brasil, que é uma outra questão também, né, porque assim, outras empresas digitais têm representação no Brasil, então fica mais fácil a comunicação e o cumprimento de decisões judiciais, nesse caso o Telegram não tem, então assim, eles têm a base, se não me engano, a sede deles em Dubai, e aí eles ficam um pouco meio que, sabe, blindados, ou tentando se esquivar um pouco dessas decisões. Mas essa questão aqui, o que eu quero abordar com vocês, não é tanto a questão do Telegram em particular, mas o papel que as redes sociais desempenham e desempenharam na política global nos últimos anos. Porque a gente sabe, nesse momento, embora a gente não tenha a dimensão completa de como isso vai afetar no futuro, mas a gente sabe que as redes sociais se tornaram uma força poderosíssima de propaganda política, de manipulação dos eleitores, bem, não apenas isso, né, em outros aspectos também, nos crimes, no modo como as pessoas se comportam na internet, as relações humanas, muita coisa mudou a partir disso. Isso é importante ressaltar que as redes sociais não são apenas usadas para crimes ou para coisas ruins, né, coisas negativas. Tem muita coisa positiva que acontece aqui, tem muito material, sabe, produtivo, criativo, que instrui as pessoas, que ajuda a esclarecer as pessoas, mas certamente você tem vários agentes maliciosos que usam dessas redes e, de certo modo, contaminam o debate público como um todo, porque quando você tem uma informação falsa, ela tem um potencial de propagação, mas muito maior mesmo do que uma notícia verdadeira. Justamente porque o conteúdo é apelativo, o conteúdo é escandalizante, o conteúdo é horrorizante e nós, né, seres humanos, temos alguns gatilhos mentais aí que são disparados quando você entra em contato com esse tipo de informação e você tende a compartilhar muito mais notícias horrorizantes do que notícias verdadeiras, que não sejam horrorizantes pelo menos, né? Então, as fake news e as mentiras e desinformação e conteúdos negativos tendem a se propagar mais. E a dinâmica das interações digitais também parte disso, né? Interações prejudiciais, elas têm muito mais compartilhamento, muito mais retweets, muito mais visibilidade do que conteúdos positivos. Basta fazer o teste aqui. Se você for um criador digital, talvez você já saiba disso, mas venha aqui no YouTube e produza um vídeo positivo, um vídeo elogiando alguém, um vídeo dizendo uma coisa legal, sabe, uma coisa feliz. Venha dividir com as pessoas uma conquista sua. Você vai ter, vamos supor aqui, 10 mil visualizações. E daí vem aqui reclamar, vem aqui xingar as pessoas, vem aqui, sabe, criar algum conteúdo negativo, falar de uma coisa que horroriza as pessoas, de alguma coisa que mexeu com as pessoas negativamente. Você vai ter 10 vezes mais visualizações. Então é como essas redes operam. Inclusive eu recomendo que vocês leiam um livro que eu já recomendei anteriormente, mas vale ler, que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, que é do Jaron Lanier. E ele fala sobre isso, sobre esse caráter das redes sociais e o modo como elas operam, e o modo como elas mexem com a gente, e o modo como elas inflamam as pessoas, e o modo como elas criam tensões e brigas. Basta pensar na dinâmica do Twitter ou do Facebook, que gira basicamente em torno de brigas, de discussões, de pessoas tretando. Você põe qualquer coisa lá, vai ter briga, vai ter arranca-rabo. Porque é isso que as redes sociais conseguem canalizar. Eu imagino que, com o passar dos anos, né, com o passar das décadas, possivelmente, nós, seres humanos, né, as próximas gerações, vão saber lidar melhor com isso, vão se tornar mais alfabetizadas digitalmente e vão conseguir lidar com essas emoções e com esse conflito. Talvez, suponho, né? Do mesmo modo como outras revoluções tecnológicas no passado causaram mal-estar, ou causaram confusão, ou causaram uma mudança abrupta nos modos das pessoas, nos comportamentos das pessoas, e tiveram que se adaptar a isso. Mas eu penso nas redes sociais, mais do que a internet, inclusive, mas as redes sociais em particular, como uma revolução tecnológica semelhante à invenção da imprensa e também à invenção do rádio. Então, sim, você tem dois momentos na história da humanidade, né? A invenção da imprensa, quando a partir da invenção do Johann Gutenberg
dos tipos móveis consegue popularizar o livro impresso, ou seja, isso se torna um fenômeno, né? Panfletos, livros, revistas depois, né? Jornais, então isso populariza o material impresso. E depois o rádio, que é a cultura de massa, que é quando você tem lá um dispositivo, né? Um aparelho que veicula a mensagem para milhões de pessoas. E nesses dois momentos, tanto na invenção da imprensa quanto do rádio, houve mudanças drásticas na sociedade, nos comportamentos humanos e na política. Então é esse impacto que a gente pode prever para as redes sociais, o modo como elas vão mudar a dinâmica, e já estão mudando, na verdade, a dinâmica das eleições, de modo de fazer política, de quem são os candidatos eleitos, e de como a cultura política será modificada e possivelmente, a partir disso, também as próprias instituições. Porque basta pensar, por exemplo, o advento do rádio coincide com o advento do fascismo, do nazismo e o modo como os regimes totalitários conseguiram manipular as pessoas através da informação audiofônica. Então a gente pode imaginar que as redes sociais terão impacto semelhante no modo de comunicação entre políticos e eleitores. Isso já se dá. Você tem, por exemplo, figuras como Bolsonaro ou Trump também, que pulavam a intermediação da imprensa. Ao invés de falarem com o jornal, fazer uma coletiva de imprensa, por exemplo, falar com jornalistas, eles falavam diretamente com seus eleitores através das redes sociais, através do Facebook, do Twitter, ou do Telegram, ou do WhatsApp. Então eles cortam o intermediário e assim, desse modo, eles podem mandar mensagem direta para os eleitores. E aí entra uma outra questão, porque outro fenômeno que se dá é essa formação dessas bolhas de informação. Então, assim, você consome só conteúdo bolsonarista, você consome só conteúdo petista, você consome só conteúdo cirista, só conteúdo marxista, só conteúdo feminista. Ou seja, você se fecha num universo de informação e tem pouquíssimo ou nenhum acesso ao que se dá fora disso. Então você tem uma visão tremendamente, profundamente enviesada no sentido político, ideológico, de informação, sem sequer entrar em contato com outra parte da população do seu país. E isso também fornece uma visão totalmente distorcida da realidade, de quem são as pessoas, do que elas pensam, de como se comportam, em que elas acreditam. Você passa a ter uma noção de que todo mundo pensa igual a você, todo mundo é igual a você, e quem destoa disso, quem discorda disso, tem algum problema. Essa pessoa aí não é normal. E essa manipulação do jogo eleitoral e político, ela causa preocupação em muitos países, e há uma grande dúvida sobre como lidar com isso, né? Nesse caso do Telegram, por exemplo, né, a suspensão do serviço do aplicativo no Brasil vai tentar forçar o aplicativo a tomar medidas mais duras, mais drásticas em relação ao conteúdo informativo ou criminoso dentro do aplicativo. Mas em alguns países africanos, por exemplo, a gente pode ver um fenômeno ali que é muito questionável, na verdade, mas é um fenômeno de, na época de eleições, eles vão lá e bloqueiam as redes sociais. A alegação, pelo menos, é de que é para evitar fake news, para evitar conteúdos, sabe, campanha ilegal, ou seja, eles bloqueiam totalmente as redes sociais para que as pessoas não sejam manipuladas, entre aspas, por isso. A crítica feita é que, na verdade, isso aí é um modo de silenciar as pessoas, censurar jornalistas, censurar, sabe, oposição política. Então, assim, há críticas a isso. Mas teríamos de aprender a lidar com isso. Ano passado eu fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, né, falando como havia uma intenção aí do Supremo no Brasil de, se não me engano, desmonetizar canais que falam de política durante as eleições. Então, assim, seria um modo de lidar com isso, embora prejudicaria também o debate, porque, por exemplo, nós estamos aqui, o meu canal não é partidário, o meu canal não defende nenhuma agenda, sabe, eleitoreira de partido X ou partido Y. Eu vou ser desmonetizado porque estaria fazendo campanha para alguém? É complicado. Você analisar o cenário político é diferente de você defender uma militância política eleitoral partidária. No final das contas, muita gente acaba sendo prejudicada sem ter feito nada de errado, que é o caso do Telegram agora. Talvez você seja um usuário do Telegram, não faz nada de errado, não compartilha nenhum conteúdo criminoso ou desinformativo ou ilegal, e agora você sofre sanções porque alguém fez isso e o CEO, né, ou a direção do Telegram não fez nada. Mas como eu falei, a gente só vai ter dimensão real do estrago feito pelas redes sociais, e não apenas do estrago, mas das transformações que serão feitas, né, porque nem tudo é negativo no mundo, né. Então assim, só vai ter noção do estrago quando passar um tempo. Acho que daqui a alguns anos a gente vai poder olhar para o passado e ver, olha só, esse foi o impacto real que as redes sociais tiveram na humanidade durante esse período. Mas certamente mudou muita coisa, vai mudar muita coisa, nossas relações humanas mudaram, o modo como você se relaciona com sua família, com seus amigos, o modo como você se relaciona com pessoas desconhecidas, com os conteúdos, com os livros, com os influenciadores, com a música, isso mudou drasticamente e não tem como voltar para trás. A grande questão, e é o que eu vou deixar para você também, essa dúvida, é como lidar com isso. É como poderia haver algum mecanismo de controle, de monitoramento, de verificação, de análise dos conteúdos nas redes sociais e como canalizar o que tem de melhor nessas redes
para melhorar o debate político e não contaminar o debate, e não prejudicar o debate, e não destruir as instituições, ou destruir a democracia, ou destruir as relações humanas. Como fazer isso, né? Eu não sei. Eu jogo para vocês essa pergunta, então se tem alguma ideia por trás disso? Bem, o que eu penso, na verdade, é o que eu faço, né? Eu venho aqui diariamente trazer informação, desmentir falsidades, refutar teorias conspiratórias, ou seja, é o papel que eu desempenho. Se é tão eficaz assim, se funciona, eu tenho minhas dúvidas. Mas é o que eu faço porque é aquilo que eu acredito. Então me diga no comentário o que você pensa sobre isso, sobre esse bloqueio agora, essa suspensão do Telegram no Brasil, se isso é eficaz ou não, se isso é justo ou não, o que você pensa sobre isso. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!